Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, situação do Savarino, atualizações importantíssimas na renovação da situação do Calleri e do Lucas Moura. Tem mais um novo reforço pro Roger Machado agora no São Paulo. Diretoria quer mais 2 reforços, tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, já vamos direto ao ponto, direto ao vídeo, porque tem muita coisa pra falar do São Paulo Futebol Clube, que segue líder do Campeonato Brasileiro de forma espetacular, né? E aí o São Paulo já se preocupa em renovar com o Jonathan Calleri, nosso craque, né? Nosso monstro, centroavante, atacante ali, polivalente Calleri, que tá carregando o piano, né? Sendo protagonista em vários jogos, não só na questão de fazer gols, mas bom futebol, liderança, espírito de vitória, raça. Calleri é um dos daquele momento em que o São Paulo não tá bem, o time não tá muito bem, o time tá querendo se encontrar. Calleri vai e é na briga, é na raça, é na disputa. Então o Calleri hoje é um jogador muito, já era, né? Já era, sempre foi, mas hoje ainda tá muito importante também. Pode ser um dos protagonistas caso venha esse título brasileiro. Imagine o São Paulo ganha o Brasileirão 2026, meu Deus do céu. Calleri tem tudo pra ser um dos principais jogadores, já é, né? Tem tudo pra ser um dos principais jogadores nessa temporada do São Paulo. E aí a diretoria já corre pra renovar com o Calleri. Muito otimismo, né, em relação à renovação do Jonathan Calleri, mas vai ter que ter um aumento salarial, vai ter que acontecer alguma coisa em relação a isso, e nada mais justo, né? O jogador pede isso, o futebol tá cada vez mais caro, cada vez mais inflacionado, e essa valorização, esse aumento é requerido, é necessário em determinados momentos para um jogador que é tão importante, para um cara que tem mercado não só no futebol brasileiro como no futebol mundial, né? São Paulo tem que fazer o necessário para renovar com o Jonathan Calleri. Então o São Paulo até tem uma conversa de corredor, de bastidores, que corre muito neste momento para renovar com o Calleri, até mesmo do que com o Lucas Moura. Então o São Paulo prioriza muito assegurar, renovar, mexer no contrato do Calleri, e o São Paulo quer também renovar com o Lucas Moura, mas meio que deixa de stand-by, meio que deixa de lado, não de lado, mas espera um pouco por conta do ano atípico que irá acontecer, da Copa, dessa questão da Copa, de tudo isso que está acontecendo, de todas essas movimentações que nós estamos vendo, né? E o Lucas Moura tem muito contexto. O Lucas Moura não está conseguindo voltar a jogar. O Lucas Moura, ele não está bem fisicamente, ele não está jogando o que nós sabemos que ele joga e tudo que ele pode contribuir ou render. Então tem sempre essa polêmica na questão do Lucas Moura por conta do craque que ele é, da importância de toda a identificação. Espera-se muito do Lucas Moura. Eu particularmente acredito que o Lucas, ele ainda dê a volta por cima. Futebol é fase. Lucas chegou no São Paulo em 2023 e foi um dos protagonistas para ganhar a Copa do Brasil. Todo mundo, a maioria estava bem? A maioria estava bem. Dorival fez um excelente trabalho, mas se o Lucas não volta, se não é o Lucas ali, seria só um time comum. A questão do craque chegar jogando, o Corinthians ficou com medo, nós eliminamos o Corinthians porque tiveram medo do Lucas. Ter um craque ali faz toda a diferença para ganhar um título. Um craque do nível do Lucas, que chega como o melhor do time, como craque, deu o gás necessário para os jogadores medianos, né, conseguirem fazer tudo o que fizeram. Pablo Maia, que cresceu muito com o Lucas sendo o protagonista, o craque, Wellington Rato, Nestor, vários jogadores ali que não são, né, cracaços, que não são fenômenos, cresceram muito com o Lucas Moura. Caio Paulista, que nunca jogou nada em lugar nenhum, jogou naquele ano no São Paulo, jogou bem. Então tiveram o Alisson, que sempre foi um jogador fraquíssimo, jogou bem ali de volante no sistema do Dorival. Tudo isso atribui-se muito à questão Lucas Moura, que é um craque que chega pra fazer diferença. Então pra mim o Lucas, ele ainda dá a volta por cima. Eu sei que muitos falam, te digo, o Lucas não joga mais nada, manda ele embora, tal. Eu acho que o Lucas ainda pode ser aproveitado. Acho que ele ainda tem mais coisas para fazer. Acho que a história do Lucas e do São Paulo não se encerraram, e eu acredito sim em uma reviravolta técnica, né, do Lucas Moura, que ele consiga render mais em campo, porque eu vejo muito potencial nele. Se fosse qualquer outro jogador,
com o nível abaixo, não conseguindo jogar por conta de lesão, por conta do físico, não conseguindo se recuperar claramente, aí seria diferente, né? Você pega o André Silva não voltou. Ele voltou, mas não voltou. O André Silva tá sentindo muito o físico. Você não... Daqui a pouco, né? Digamos que o André Silva fique esse ano inteiro sem jogar bem. O que, né? Tomara que não aconteça. Aí no ano que vem, nos próximos meses de renovação, você não renovar com o André Silva, aí é uma coisa que acho que não tem problema. Porque não é um craque. Não é um cara com um diferencial gigantesco. Mas o Lucas ou pelo menos já foi. Então acho que a régua tem que ser um pouquinho diferente com o Lucas, pelo craque que a gente sabe que ele pela bola que a gente sabe que ele pode jogar. Tá numa fase ruim? Está. Mas eu acho que pode sim dar a volta por cima. Galera, mais um reforço pro técnico Hernan Crespo. Matheus Ferreira treina com os profissionais. Já pode ser relacionado. Esse aqui é um meio-campista, né? Chegou pra mim de primeiro volante, muitos já estão falando, Tidico, ele é meio atacante, joga também de segundo volante, é um meio campista. Hoje não tem mais, né, essa figura, é difícil. Dá pra ver alguns jogadores, por exemplo, Pulgar do Flamengo, é volante. Mas no São Paulo mesmo, no time principal, não tem volante. Rola uma alternância ali, né, de Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho. Um tripé que gira demais, que flui demais, tanto defensivamente falando como ofensivamente falando. Então esse Matheus Ferreira seria um jogador ideal para ser colocado, ser encaixado nesse time titular do São Paulo, né? Ser testado nesse time titular do São Paulo, uma vez que ele vem da base. Que ele vem da base e faz essa multifunções, digamos assim, no meio de campo. E por que é tão importante um jogador assim? Jogadores da base, mais jogadores contratados, porque não vão conseguir jogar todos os jogos o Marcos Antônio e Danielzinho, por exemplo. Não tem como esses caras jogarem todos os jogos. E o Roger Machado já sabe isso. Isso é uma preocupação gigantesca pro técnico ali, porque sabe da dependência técnica que tem nesses jogadores, nesse esquema. Hoje o São Paulo está muito dependente do Calleri no ataque. Lucas Moura e Luciano não estão tendo destaque, não estão jogando bem. O Luciano ainda tem feito os gols, mas não tá aparecendo muito nos jogos. Tá com o Calleri ali de centroavante, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla aparecendo bem, Lucas Ramon e o Enzo Dias. E o Sabino. Esses jogadores estão primordiais no sistema de jogo de São Paulo. Então o São Paulo, amanhã ou depois, ficar sem o Lucas Ramon ou o Danielzinho, o Marcos Antônio, ter que poupar algum desses jogadores, precisa de jogadores à altura. Ou não à altura. A altura é difícil mesmo você colocar jogadores do mesmo nível que esses no banco. Ou ter jogadores, né? Você não tem dois Marcos Antônio, você tem um. Tudo bem que o São Paulo agora achou um encaixe impressionante com esse Marcos Antônio e Danielzinho, mas você não tem dois Caleres, você tem um só. O outro é o Tapia, o André Silva, que inclusive o Tapia não tá jogando, né? Mas você tem um ali pra repor. É difícil você ter dois ou mais desses no meio campo, ou em qualquer posição. Mas o Roger Machado, ele sabe disso. Então ele já fica em alerta para essa temporada quando ele precisar fazer um controle de carga. E aqui não é falta de elenco. Não é uma questão de falta de elenco. Tá vendo? Quando tirar, seria um problema para qualquer um. Tira o Arrascaeta do Flamengo. Ninguém joga igual. O Flamengo é o time que mais tem elenco. Tira o Vitor Roque, tira o Flaco Lopes lá do Palmeiras. Põe o Vitor Roque sozinho. Tudo bem que ali tem muito mesmo, mas mesmo assim cai. Tira o Gustavo Gomes do Palmeiras. Tira o Andréas Pereira. Cai. Por mais que você tenha jogadores bons, jogadores ali para substituir, cai. Não importa. O São Paulo é a mesma coisa. Não é que, o elenco é ruim. Não é isso. Vai cair quando você tirar um jogador principal. Não tem jeito quando você tiver que ficar sem. Seja por ele por estar lesionado, expulso, ou precisar ser poupado para alguma partida. Então, agora esse Matheus Ferreira, que já treina com os profissionais, já pode jogar. Esse meio-campista que já precisa ser testado com o Roger Machado, é um reforço que está aí já para jogar. Roger Machado gosta de trabalhar muito com a base. Além deles, eu sei, tem muitos outros, como o Negruti, como o Jordan, como o Hugo Leonardo. Tem vários. Tem o Pablo Maia, que não é possível. O Pablo Maia, ele aconteceu lá com o Space Jam, tiraram o talento do... Lembra aquele filme do Space Jam? Com o Michael Jordan, do Pernalonga, né? Acho que era tiraram o talento. Lembra o jogo do século do basquete, que os caras, eles tiram o talento dos jogadores? Tiraram o talento do Pablo Maia? Porque eu sei que o Pablo Maia, ele é bom jogador, só que tá irreconhecível, tá horrível.
Então precisa acontecer algo diferente nesse meio de campo do São Paulo para nós não ficarmos tão na dependência do Marcos Antônio, do Danielzinho e do próprio Bobadilla, que tá jogando muito bem com esses caras. Eu acho que se colocar qualquer um outro ali, consiga render. Mas o Bobadilla tem sua importância hoje no time do São Paulo. Mas não pode ficar refém. Tá muito fácil quando joga esses três. Agora, e quando não jogar? E quando não puder jogar? É que pra mim, galera, São Paulo precisa priorizar de todo jeito esse Campeonato Brasileiro. Eu abandonaria não, mas iria muito mais tranquilo pra Sul-Americana e pra Copa do Brasil. Se tem um torneio que o São Paulo precisa investir, é o Campeonato Brasileiro. Se tem um torneio que precisa tratar como final, é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil também pode ser levada muito a sério. E são jogos mata-matas. Mas o brasileiro é o que mais tem que ser levado a sério. É uma aposta. Todos são uma aposta, né? No final, todos são uma aposta. Mas o nível de importância, imaginem o São Paulo ganha o Brasileiro 2026. Seria uma coisa, assim, espetacular. E já falei aqui, pra mim o São Paulo tem chance sim de brigar e de ganhar. A pressão é muito grande no Flamengo e no Palmeiras. Hoje, pra mim, esses são os adversários do São Paulo, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras é um time, assim, fortíssimo. O Mirassol poderia ter ganho. O Mirassol jogou muito bem contra o Palmeiras. É que o Palmeiras é um time muito duro, é um time muito bom. O Mirassol poderia ter ganho do Palmeiras no Allianz. Foi no Allianz esse último jogo. O Mirassol poderia ter ganho, mas o Palmeiras é muito difícil. Só que do mesmo jeito que eles são muito difíceis, eles vão entrar muito forte na Libertadores. A torcida do Flamengo e do Palmeiras, ultimamente, tá uma pressão gigantesca, eles não querem perder nenhum jogo. Então isso debilita, isso pode ser algo muito positivo pro São Paulo ir comendo nas beiradas no Brasileirão. Na hora que chegar um jogo decisivo de Libertadores que o São Paulo não está, Flamengo e Palmeiras não tem como justificar pra sua torcida. Chegou no momento em que eles precisam ganhar tudo lá, que a torcida deles, ninguém lá aceita mais nada. Não aceita nenhuma derrota, não aceita perder. Então o São Paulo precisa saber aproveitar isso. São Paulo, pra mim, iria perder ali. Pra mim, ia desmoronar agora contra o Red Bull. Quando tomou aquele primeiro gol do Red Bull Bragantino, eu falei, acabou. Vai voltar sempre aquela mesma ladainha, aquela mesma papagaiada desses últimos anos. Aí o São Paulo foi e virou. Então o São Paulo tá em uma solidez muito bacana, muito grande agora. Galera, mais dois reforços no São Paulo. Eu acho que vem mais, né? Mas o Rui Costa fala de 2 reforços pra agora ou pro meio da temporada. E tá certo, precisa se reforçar, né? Principalmente com tudo que tá acontecendo. São Paulo tem tido janelas de transferências bem tímidas, digamos assim, né? Precisa se reforçar, precisa trazer o máximo nível de jogadores que conseguir. Nesse momento, São Paulo fala de 2 reforços pontuais. Não tem nenhum nome específico, eu estou vendo muitas especulações, não vale nem trazer, porque não são nomes reais, não são nomes verídicos, não tem nada por enquanto. O São Paulo mira 2 reforços e outros, mais algumas coisas, alguns outros reforços pontuais de acordo com a temporada. Nós vamos saber disso lá pro mês 5, 6, 7, já vai dar pra fazer uma leitura melhor. Se tiver alguma lesão, como é que o São Paulo estará no Campeonato Brasileiro, a questão da Copa do Mundo, a parada que vai ter, tudo isso o São Paulo vai conseguir enxergar muito melhor. Mas tem que se reforçar sim, porque a temporada não é brincadeira, principalmente com o nível dos times que nós estamos competindo e concorrendo, né? Mas eu acho que o São Paulo tá no caminho certo, finalmente, dos reforços pontuais. São Paulo hoje tem uma equipe. São Paulo hoje tem uma equipe sim pra brigar. São Paulo tem um time sim competitivo pra brigar por alguma coisa, pra tentar grandes coisas. É fácil? É muito tranquilo? Óbvio que não. Palmeiras abandonou o brasileiro da temporada passada antes do final. Para o São Paulo, com um investimento muito menor e uma bagunça administrativa muito maior, é claro que complica. Você brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, se acertar, acho que o Cruzeiro tá meio fora do brasileiro, né? Pelo menos para título. O Cruzeiro perdeu muito tempo com o Tite. Acho que tá fora para título. É claro que é muito difícil. Tem o Fluminense que tá indo bem, fez investimentos também absurdos, mas para mim o São Paulo tem sim condições se continuar quietinho, nessa seriedade, nessa concentração, sem aquela questão de derrotismo, né, na disputa, de vamos tentar ganhar o tempo inteiro, vamos tentar ganhar, vamos tentar fazer o melhor. Para mim o São Paulo tem grandes chances sim no Campeonato Brasileiro ou em alguma outra coisa. Claro, missão muito difícil, mas não é impossível, né? Galera, Savarino, né? O Savarino, a situação do Savarino que foi pro Fluminense. Olha aí, o São Paulo queria o Savarino,
Tiveram muitas informações, muitas ideias, eu não consigo confirmar isso aqui, mas falaram na época, foi noticiado que o Savarino não queria vir para o São Paulo. Eu não sei se isso é verídico, tá? Não estou duvidando assim, não estou colocando o trabalho de ninguém à prova, mas são as mesmas pessoas, mesmos setoristas e jornalistas que afirmaram que o Cauli que o Cauli já estava fechado, que não iria vir para o São Paulo. Então não passa. Eu tenho muitos setoristas do São Paulo e são poucos setoristas e jornalistas. São pouquíssimos que tem ali e que não passam nenhum tipo de credibilidade nem de confiança, né? Porque da mesma forma como passam informações ali que dá pra perceber que são meio que cartas marcadas, isso aqui não é uma crítica, tá? Eu gosto dos caras, mas são cartas marcadas do que pode vir pra nós, e falaram que Lucas não tava vindo, Rames não tinha nada, isso era bobeira de torcedor. Eu vi jornalista forte falar que o Oscar ironizou. Oscar, chance zero de vir pro São Paulo, e o cara depois de uma semana assinou. O Cauli falaram que estava completamente descartado, que era impossível o Cauli vir pro São Paulo, então não tinham a informação. Então, mediante aí, são as mesmas pessoas que falaram que o Savarino negou que não queria vir pro São Paulo. Mas independente disso, agora ele tá banco no Fluminense, não está jogando no Fluminense. Eu adorei a chegada, a vinda do Cauli pela questão do custo-benefício também. São Paulo teve uma oportunidade de mercado para trazer o Cauli. Então eu achei muito bacana isso, porque o São Paulo não gastou 20, 30 milhões pelo Savarino. Ou algo parecido, podia nem ser tudo isso, mas não fez investimento forte pelo Savarino, porque para trazer o Savarino, o Botafogo iria endurecer o caldo. São Paulo cedeu o Ferrarese de forma inexplicável, nós imaginamos que chegaria numa troca, em alguma coisa, não virou nada, né? Duvido que o Botafogo vai pagar qualquer valor pelo Ferrarese, não, para mim não vai pagar absolutamente nada, eles não pagam mesmo, e aí o São Paulo não trouxe o Savarino, e ele aí ele acabou no Fluminense, mas também não tá jogando. Só que hoje, e eu queria o Savarino, acho o Savarino bom jogador. É diferente do Cauli. O Savarino é um meio atacante, hoje ele é um meio atacante, mas o Savarino começou muito no ataque, ponta direita, ponta esquerda. Hoje ele cai um pouquinho mais pra ponta esquerda na meia atacante, ali tipo o Soteldo, né? Ele é um cara mais avançado do que o Cauli, por exemplo. Mas a gente já chegou o Cauli. O Cauli é um cara mais de criação, mais cadenciado, menos explosão, mas um cara muito técnico também. Então, eu acho que o São Paulo acabou se dando bem mediante a tudo isso, né? Acho que o São Paulo acabou se dando bem porque não precisou fazer um grande investimento e trouxe um cara que eu acho que no final da temporada ali o valor é o mesmo de partidas, né? De desempenho. Eu acho que no final das coisas, pega aí Scarpa e Savarino, que são dois caras que eu queria. Com o Cauli, acho que o nível de desempenho, o nível ali de contribuição pro time é mais ou menos parecido. E o São Paulo não gastou verdadeira fortuna como pediam por esses jogadores. Então acho que o São Paulo se deu bem, o São Paulo tá dando sorte, tá bacana, tô ansioso pra ver mais partidas do Cauli com o Roger Machado ou no São Paulo, né? Ou mesmo com qualquer coisa no São Paulo, porque tem muito pra jogar, né? Principalmente com a questão do Lucas, do Luciano, como está, vai precisar poupar muito esses caras em determinados momentos. E aqui, para dar um destaque para esse Lucas Ramon, que não dá esse cara, né? Impressionante esse Lucas Ramon. Olha como esses caras do Mirassol vieram. Tanto o Lucas Ramon como o Danielzinho. Não é só que eles são excelentes jogadores no campo, na marcação, no avanço, no tempo de bola. Parece que eles jogam no São Paulo há 5 anos cada um. E não é só isso, são os cruzamentos, o nível de passe e assistências para gol. É impressionante o que esses caras estão jogando de bola. Muito feliz pelas essas contratações do Mirassol, dá pra dar destaque e é um trabalho assim, vale enaltecer o Mirassol, porque é aquilo que eu falei. Eu assisti a partida contra o Palmeiras, perdeu porque é o Palmeiras, porque é muito forte, mas o Mirassol continua com um time competitivo em um trabalho espetacular da diretoria do Mirassol e do Rafael Ganais, o técnico lá. Trabalho espetacular e nós estamos vendo um pouquinho disso aí de dois jogadores que chegaram prontos, detonando, destruindo no São Paulo, que é o Danielzinho e o Lucas Ramon. Então, muito feliz em relação a tudo isso, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando e trazendo em tempo real aqui pra vocês. O vídeo hoje foi esse, valeu e até a próxima.